Por vezes a gente diz que a gente ama Deus, que a gente ama a palavra de Deus, mas será que a gente realmente ama? Será que a gente entende de fato o que a gente está falando, até mesmo no contexto bíblico, que a gente ama Deus? Será que a gente entende essa expressão? Porque veja, toda boa interpretação, isso eu tenho repetido em toda ministração, em todo ensino, em toda conversa que eu tenho com alguns amigos e etc., que toda boa interpretação ela sempre vai depender não só de dicionário bíblico, de Bíblia de estudo, de uma boa tradução bíblica, de comparativo de traduções bíblicas, mas de uma boa noção de contexto histórico e cultural, de onde aquele texto ou aqueles textos estão inseridos. Veja, a gente tem no Antigo Testamento muitas expressões e boa parte delas, né, no livro de Salmos, falando que eu amo a Deus, eu amo os atributos de Deus, eu amo a lei de Deus, né? O Salmo 119 é um salmo exclusivo para honrar a palavra de Deus. Agora, quando a gente fala que a gente ama a Deus ou a sua palavra, a gente tem que prestar atenção se a gente está falando com a noção romanizada, né, que é a noção ocidental, a noção greco-romana, que essas noções fazem total diferença. Por exemplo, a gente aqui no Ocidente, a gente tem uma noção de amor que é a visão que nos é apresentada de uma forma novelesca nos livros de romance, nos filmes de romance, e não necessariamente é essa a expressão que o texto bíblico quer trazer. Veja, os judeus, dentro da sua cultura, eles não falam eu te amo. Você não vai ver essa expressão nesse tom na Bíblia. Por quê? Porque para a cultura judaica, muito mais do que falar é demonstrar. De que forma? Dando acesso à sua vida àquela pessoa a quem você atribui a sua afetividade. Entendeu? Por exemplo, quando o texto diz no livro de João, capítulo 20, se não falha a memória, versículo 2, que destaca que João era o discípulo amado, como é que eu sei que João era o discípulo amado, sendo que Jesus nunca falou que amava João? A gente não vê em nenhum momento de um destaque ali, né, um apego a mais com João. Como é que a gente chegou a essa conclusão? Simples, porque na noite da ceia foi João quem reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus. Jesus deu acesso a João para que João pudesse reclinar a cabeça sobre o peito de Jesus. Então, quando a Bíblia fala de amor, ele está falando de dar acesso. Então, quando a gente cita, por exemplo, Salmo 119, versículo 97, a parte A, que é só um dos versículos para a gente exemplificar, diz assim: como eu amo a sua lei, ou como eu amo a sua palavra. O que de fato o salmista está falando? Ele não está falando de romance emocional. Ele está falando assim: como eu amo tanto, eu dou acesso na minha vida para a sua palavra. Quando ele diz eu amo o Senhor, ele está falando: como eu te amo, eu dou acesso ao Senhor na minha vida, para que o Senhor participe dela, para que a sua palavra participe dela. Então, quando a gente fala que a gente ama a palavra do Senhor, que a gente ama o Senhor, a gente está falando que a gente dá acesso e permite a participação dele e da sua palavra na nossa vida. Isso também vale para todos os contextos que a Bíblia fala de amar o próximo e por aí vai. Mas o contexto geral, quando a gente fala que a gente ama o Senhor, é isso: dar acesso e dar liberdade de atuação àquele a quem a gente ama na nossa vida. Amém?
Então, quando você for cultuar o Senhor e falar que ama o Senhor, tenha em mente isso. Não é uma expressão emocional, é uma expressão prática de dar acesso à sua vida, à sua privacidade, para a participação do Senhor e da sua palavra.